Boa tarde a todos. Meu nome é Nadine Tonelli Cavalari, sou orientada pela doutora Gisele Cardoso de Amorim e vou apresentar o projeto que tem como título Otimização da estabilidade in vitro da proteína HCP do sistema de secreção do tipo 6 de Klebsiella pneumoniae para estudos estruturais e funcionais. A Klebsiella é uma bactéria gram-negativa que é da família das Enterobacteriaceae e tem como caráter ser uma bactéria oportunista, ou seja, ela só infecta pessoas já imunocomprometidas, causando danos tanto no trato respiratório quanto no trato urinário desses indivíduos. Em relação à sua distribuição pelo Brasil, é possível visualizar que a cepa se distribui de forma endêmica no nosso país. E à direita temos uma pesquisa realizada em uma UTI hospitalar com pacientes adultos em 2015. Foram mais de 22.400 casos, com o objetivo de detectar quais micro-organismos estavam presentes no organismo desses indivíduos. E, para surpresa de muitos ou não, a Klebsiella ficou em primeiro lugar, estando presente em mais de 3.800 pacientes, totalizando 16,9% do total. Outra característica é que os antibióticos mais fortes hoje do mercado são à base de carbapenêmicos, e a Klebsiella possui uma enzima chamada carbapenemase que consegue fazer a digestão desses antibióticos, ou seja, eles não têm efeito sobre ela. Outro fator de virulência é o chamado sistema de secreção do tipo 6. O sistema de secreção do tipo 6 é um complexo de proteínas que tem como objetivo enviar proteínas efetoras a uma célula-alvo que vão causar distúrbios, por exemplo, metabolicamente nessa célula. Esse complexo é formado por uma proteína que fica ancorada à membrana, um tubo contrátil formado pelas proteínas VPA e VPB e um tubo móvel formado pelas proteínas HCP1 e HCP2 que vão carrear proteínas efetoras até a célula-alvo. Na ponta desse tubo tem uma proteína chamada VGRG. Aqui a gente pode fazer a visualização de frente, né, da parte de cima desse tubo, com as proteínas VPA e VPB formando o tubo externo e o tubo interno formado pelos anéis hexaméricos, o tubo hexamérico da proteína HCP. Bom, tendo isso em vista, o objetivo geral do projeto é fazer a caracterização estrutural e funcional da proteína HCP, dessa forma, expressando e purificando a proteína, utilizando mutantes para impedir a agregação. O primeiro passo é fazer a transformação por choque térmico, ou seja, é colocar o plasmid dentro da bactéria. E para isso, os dois dentro de um mesmo Eppendorf, eles são resfriados a 30 minutos no gelo e depois acrescidos por choque térmico. Em seguida, é adicionado meio líquido, feito o crescimento em estufa, centrifugado, e esse pellet, essa cultura centrifugada, na verdade, vai ser estriada numa placa de Petris e levada a crescimento overnight. À direita, a gente consegue ver uma placa em que a transformação deu certo e visualizar as colônias de bactérias crescidas pela transformação. Em seguida, essa transformação dando certo, é realizada a expressão da proteína. É feito um repique da placa para o meio líquido. Esse meio líquido ele vai ser colocado no shaker para crescimento e vai ser medida a absorvância de hora em hora. Quando atingida a absorvância ideal, é adicionado o IPTG, que é um fator de expressão, é um fator de indução à expressão da proteína, e aí é coletado amostras de 2 em 2 horas. Essas amostras coletadas vão ser centrifugadas e o pellet pode ser ou aplicado no gel de eletroforese ou levado para uma purificação por afinidade a níquel. Na purificação por afinidade a níquel, ela tem como objetivo extrair somente nossa proteína, porque o que acontece? Quando a bactéria expressa as proteínas através do IPTG, a partir do IPTG, ela não expressa só a nossa proteína, ela vai expressar outras proteínas que são de interesse para ela e que fazem parte do seu metabolismo e etc. Então, a gente vai conseguir tentar obter só a nossa proteína. Para isso, a nossa amostra é adicionada a um tampão A. Esse tampão tem baixa concentração de imidazol. Quando ele passar pela coluna de níquel, o níquel ele tem afinidade à nossa proteína. Ele vai se ligar nela através da etiqueta de histidina. Dessa forma, as outras proteínas que não têm essa etiqueta vão ser eluídas, como mostra nessa primeira curva. Isso é chamado flow-through, que são as proteínas que não são da nossa bactéria. Em seguida, é adicionado um tampão B que tem alta concentração de imidazol. Esse imidazol do tampão B vai competir com o níquel pela afinidade à nossa proteína e vai ganhar. Dessa forma, a proteína vai se ligar ao imidazol e vai ser eluída, mostrado na segunda curva que está bem clarinha aqui, e vai ser coletado frações dela, T4, T5, T6 e T7, como mostrado. Essas frações, após, vão ser feitas diálise para fazer a retirada desse imidazol, dessa alta concentração de imidazol, e em seguida aplicada no gel. Gostaria de destacar alguns pontos no gel. O primeiro é que aqui não tem uma banda. Por que não tem uma banda? Porque foi antes da indução, então não tinha proteína, não tem como ter banda para fazer a visualização.
A segunda é uma banda que a gente consegue ver referente a 21 horas após a expressão, então a proteína está aqui. Essa aqui eu gostaria de mostrar também, que é referente ao flow-through. Ela está bem clarinha porque quase não tem proteína, e é bom, porque quer dizer que a nossa proteína, então, saiu nas frações T4, T5 e T6, como a gente consegue fazer visualização, que é uma banda bem grande e bem marcada. Logo em seguida, as amostras são levadas para a realização da microscopia de contrastação negativa, que foi feita por um outro integrante do grupo. O primeiro passo é fazer a preparação da grade, então é adicionado o agente de contraste, é realizado o gold charge e a película de carbono é adicionada, é feito o carregamento positivo dessa grade e logo em seguida aplicado as nossas amostras de proteínas e levado para a visualização no microscópio eletrônico. Aqui a gente consegue ver as observações feitas no microscópio eletrônico de transmissão por contrastação negativa, utilizando acetato de uranila 2%. A gente consegue visualizar aqui o que seriam pequenos anéis hexaméricos, que é o que a gente acredita e espera que seja, que seriam os anéis da nossa proteína que formam um tubo. Mas para a gente ter certeza disso, é preciso primeiro fazer o controle, que não foi feito o controle dessas imagens, e a gente quer optar por trocar o agente de contrastação. Por quê? Porque o acetato de uranila tem moléculas muito grandes, e a gente visualizou um anel que seria muito maior do que a gente queria ver, que é o anel da HCP. Então, a gente pensa em trocar o acetato de uranila pelo PTA, que tem moléculas menores, e fazer o controle, para ver se a gente realmente viu o anel hexamérico. O que acontece, um grande problema, é que após a purificação e outros experimentos, a proteína precipita, ou seja, ela agrega. E aí a gente não consegue seguir com os experimentos e levar adiante o projeto. Então, isso está sendo uma grande dificuldade. E para a resolução desse problema, como a gente consegue ver aqui, um tubo de RMN com a proteína precipitada, a gente optou por fazer mutações sutil-dirigidas na interface dos anéis em aminoácidos que estão voltados mais para o lado exterior desses anéis. E aí a gente optou por fazer a mutação, então, substituindo um aminoácido triptofano por uma alanina. Por quê? Porque a alanina é um aminoácido mais compacto e com uma menor hidrofobicidade. Dessa maneira, ela diminuiria esse efeito hidrofóbico, impedindo, então, a agregação e, consequentemente, a precipitação da proteína. Para a realização da mutação, o primeiro passo é adicionar no tubo de PCR o master mix dos 2 primers, a água e o plasmídio. Esse tubo vai ser levado ao termociclador e vai passar por diferentes ciclos de tempo e de temperatura que vão variar para fazer o PCR. Esse PCR durou em torno de 4 horas. Em seguida, é adicionado a enzima para fazer a digestão do plasmídio original e só deixar o plasmídio mutado, e o corante verde e o incolor. Logo em seguida, pode ser feita a realização do gel de agarose ou a transformação do plasmídio, como já mostrado. Esse gel e o gel de agarose feito, nosso plasmídio deveria aparecer em 6, na marcação de 6, porém ele apareceu em 10. A gente não sabe o que significa e não conseguiu seguir com o experimento por conta da pandemia. Aqui a gente consegue fazer visualização das 2 placas transformadas, tanto com o corante verde quanto com o corante incolor, e que deu certo a transformação. Então, as perspectivas para o nosso trabalho, a partir de agora, é fazer o controle da microscopia de contrastação negativa, cujas grades já estão prontas, com o PTA agora, e continuar fazendo mutações pontuais do gene que expressa HCP2, com o objetivo de aumentar a estabilidade in vitro e possibilitando, então, análise por técnicas de caracterização estrutural. Dessa forma, foram selecionados 10 aminoácidos que estão na interface dos anéis e que vão ser realizadas as mutações. Vai ter mutação por substituição, por deleção. O grupo optou por fazer a compra desses plasmídios já com a mutação e não fazer a realização do PCR mais. Gostaria de agradecer a todos os órgãos de fomento, agradecer a professora Gisele Amorim, agradecer toda a equipe do meu laboratório que estão comigo no dia a dia e agradecer a equipe técnica do Numpex, que sempre auxilia muito a gente em todos os experimentos. Obrigada.